Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de quadriláteros. Vocês estão lembrados que nós aprendemos o que são quadriláteros notáveis? Nós vimos que são os paralelogramos e os trapézios. Agora nós vamos verificar as características de cada um dos paralelogramos. Vamos ver. Vejam só, observe estas imagens aqui. Nós temos 5 imagens, imagem de 5 figuras. Existe alguma característica comum a estas 5 imagens? O que tem de comum nas 5 imagens? Justamente a quantidade de lados. Todas são figuras com 4 lados, ou são quadriláteros. Eu coloquei 5 aqui, mas fui não contar. Então, são todos quadriláteros. Mas, além desta característica, será se é possível fazer um outro agrupamento? Como podem ser divididas essas imagens? Existe alguma forma em agrupar? Vamos ver aqui. Veja, eu posso formar um grupo 1, daquelas imagens que tem apenas um par de lados paralelos, no caso aqui o trapézio, o grupo dos trapézios. Eu posso formar um outro grupo, que é o grupo 2, onde tem imagens com 2 pares de lados paralelos. Nós temos aqui este lado, é paralelo a este aqui, as bases, né? E nós temos os lados que são paralelos. Assim, nós formamos 2 grupos de imagens, aqueles com um par de lados paralelos e aquele outro grupo com 2 pares de lados paralelos. Pensando assim, vamos ver. Vejam, quais são as características comuns a todo paralelogramo? Nós vimos isso na aula passada, vocês estão lembrados? Todo paralelogramo possui essas características aqui, ó. Primeira característica, os lados opostos são congruentes. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, esta é uma característica dos 3. A segunda, os ângulos opostos são congruentes. Este ângulo aqui vai ser congruente com este, e assim, esse aqui com este aqui. Este ângulo aqui vai ser congruente com este. Em cada uma das imagens, os ângulos opostos são congruentes. Uma outra característica dos paralelogramos é que as diagonais cruzam-se nos respectivos pontos médios. Se nós traçarmos diagonal aqui, elas vão se cruzar, elas vão se encontrar justamente no ponto médio de cada diagonal. Então, estas 3 características são comuns a qualquer paralelogramo. Mas vamos nos dedicar agora ao estudo específico de 1. Vamos ver. Primeiro, nós vamos observar as características do retângulo. Então, além dessas 3 características que eu citei, tem uma outra característica que é específica do retângulo. É que as diagonais de um retângulo são congruentes, são iguais. Observe aqui este retângulo. Eu tenho o lado AD, o lado BC, que é paralelo, e eu tenho o lado AB e o lado DC, que é paralelo também. Se traçar uma diagonal aqui, eu vou formar estes 2 triângulos. Observe que neste triângulo aqui tem o lado BC, este lado aqui, ó, BC, que ele é congruente ao lado AD, é igual, é congruente. Então, este lado aqui deste triângulo tem a mesma medida deste aqui, né? Que outra observação eu tenho? Eu tenho que o lado AB, este lado AB, ele vai pertencer também aos 2 triângulos. Então, eu tenho este lado e eu tenho este lado também, que vai ser igual nos 2 triângulos. Com isso, veja só, traçando as diagonais, observamos 2 triângulos congruentes, onde o lado AB é comum aos 2 triângulos.
E o lado BC é oposto ao lado AD no paralelogramo. São congruentes. O lado BC, ele é oposto ao lado AD e são congruentes. Esse lado é oposto a este, são congruentes. Então, com estas observações, nós podemos falar que estes dois triângulos são congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado. Lado congruente, ângulo congruente e o outro lado congruente. Bom, a outra figura que nós vamos também destacar dentro de paralelogramo é o losango. O losango, além daquelas três características que eu citei, existe uma que é específica do losango. Qual é a característica? É que as diagonais no losango, elas partem de um vértice para o outro e ela é bissetriz dos ângulos. Veja como. Veja. As diagonais de um losango estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares. Olha, esta diagonal aqui, ó, AC, ela é bissetriz deste ângulo aqui, ó. Aqui também ela é bissetriz do ângulo C. Esta diagonal DB, ela é bissetriz do ângulo D e ela também é bissetriz do ângulo B. Vocês estão lembrados o que é uma bissetriz? É o segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, no losango, as diagonais são bissetrizes de cada ângulo. Além disso, essas bissetrizes, elas são perpendiculares. O que quer dizer? Quer dizer que formam ângulos de 90 graus. Vejam, aqui, ó. Elas se encontram no ponto médio, porque é característica de todo o paralelogramo, e além de se encontrar no ponto médio, elas formam ângulos de 90 graus, que é característica específica do losango. Então, resumindo, M é o ponto médio em cada diagonal, e além disso, as diagonais DB e AC são perpendiculares. Este símbolo aqui, ó, ele significa perpendicular, forma ângulos de 90 graus. Vimos as propriedades dos losangos. Veja só, observe o losango KLMN, KLMN e responda, qual é a medida de x em grau? Pelo que eu coloquei sobre as propriedades do losango, se é perpendicular, forma ângulo de 90 graus. Então, qual a medida de x? X é igual a 90, porque é perpendicular, de acordo com as propriedades que estudamos. Vamos aqui. Quais são, então só colocar aqui, x igual a 90. Quais são as medidas dos ângulos internos dos losangos? KLMN. Veja, qual é a medida dos ângulos internos? Eu conheço um ângulo aqui, este aqui, né? Que é igual a 25. Mas, pela propriedade dos losangos, eu vi que a diagonal ela é bissetriz de cada ângulo. Então, se eu tenho que essa parte deste ângulo aqui é 25, aqui também vai ser 25. Logo, o ângulo M, ele vai ser igual a 50. Pelas propriedades do paralelogramo, eu sei que os ângulos opostos, eles são congruentes. Então, se eu tenho que M é 50, K também vai ser igual a 50. Pelas propriedades dos quadriláteros, eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Não é isso que nós sabemos? Então, vamos lá. Se aqui eu tenho 50 com 50, 100. 360 menos 100, 260. Então, eu tenho que estes dois ângulos, desculpe, este aqui não, o ângulo L e o ângulo N somados é igual a 260 graus. Então, para achar o valor de cada um, é só dividir. Vejam como fazer. Então, eu tenho o valor de cada ângulo, né, que é igual a 50.
Aí aqui eu tenho o somatório é 360, menos 100, que é o valor aqui ó, da soma destes dois ângulos, eu vou ter 260 graus. Então, quem vai ser L e N, né? Os ângulos L e N? Eu vou dividir 260 por 2, que vai dar 130. Então, eu achei aqui ó, que KLM, o ângulo KLM, este ângulo aqui, ele é 130. E eu achei também que o ângulo KNM, este ângulo aqui, também é 130. Somando, ó, 130, 260, somando com 100, 360 graus. Então, para resolver esse exercício, eu utilizei as propriedades que nós acabamos de ver do losango. Veja só, e o quadrado? O quadrado, ele é uma figura que ele tem todas as propriedades estudadas até aqui. Todas as propriedades se encaixam no quadrado. Observe, né? Nós temos aqui o paralelogramo A, B, C e D. Eu tenho aqui as diagonais. As diagonais, elas partem do vértice como bissetriz, dividindo o ângulo ao meio. Elas se encontram aqui no ponto médio. E, além disso, todos os lados do quadrado são iguais e formam ângulos de 90 graus. O encontro aqui das bissetrizes também, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o quadrado tem todas as propriedades estudadas até aqui. Veja só, dadas as propriedades a seguir, identifique quais são verdadeiras. Em um retângulo qualquer, as diagonais são congruentes? Nós vimos que sim, esta é uma característica específica do retângulo. As diagonais são congruentes. Em um losango qualquer, as diagonais são congruentes? Nem sempre, né? Vai existir casos em que as diagonais do losango são congruentes, mas esta não é uma regra para o losango. Então, a afirmativa é falsa. Em um quadrado qualquer, as diagonais são congruentes? Sim, sempre no quadrado as diagonais são congruentes, os lados são iguais. Em um retângulo qualquer, as diagonais são perpendiculares entre si? Não, nem sempre as diagonais são perpendiculares. Em um losango qualquer, as diagonais são perpendiculares entre si? Sim, em todo losango as diagonais são perpendiculares entre si. Agora nós vamos testar os nossos conhecimentos. A Khan Academy é uma plataforma de ensino que ela é parceira da SMED-GV. E essa plataforma ela é utilizada como ferramenta no dia a dia dos professores também. Aqui nós temos na tela a imagem do painel de progresso do campeonato. Algumas escolas da rede municipal de Governador Valadares estão participando deste campeonato, onde o professor é inscrito na plataforma juntamente com seus alunos. E à medida que o professor recomenda as atividades e os alunos vão realizando essas atividades, ele vai mudando de nível. Alcançando o nível 6, o professor recebe um certificado de 30 horas. E aí, mais tarde, né, no decorrer do campeonato, vai se verificar quem foi que ficou numa classificação melhor, qual escola que mais se envolveu, ou qual estado que mais se envolveu. Então, vamos verificar alguns exercícios dentro dessa plataforma agora. Vamos lá? Então, vejam este exercício aqui. Analise as formas a seguir. Então, nós temos aqui 3 formas. Quais são as características de cada uma delas, né? Nós observamos que os lados nas 3 formas têm a mesma medida. Nós observamos que os lados opostos são congruentes. E nós observamos que, além da mesma medida, em 2 destas formas, é ângulo de 90 graus. Mas é característica comum. A característica comum é que todas têm 4 lados, né? Todas as imagens têm 4 lados. Além de todas terem 4 lados, podemos afirmar que todos são losangos, porque são losangos. Se traçarmos a diagonal, vai dividir o ângulo ao meio e, além disso, vai ser perpendicular. E são todos quadrados? Não.
né? Nós vemos que esta imagem aqui não forma ângulo reto. Então, nós temos que as duas primeiras afirmativas se encaixam nas imagens. Aí, verificando aí, nós acertamos. Vamos para a próxima. Bem parecido. Então, veja lá. Todas as formas a seguir pertencem ao mesmo grupo? Aí ele dá uma dica, né? Todas as formas têm 4 lados e 4 ângulos retos. Já foi uma dica, né? Veja, todos têm 4 lados e têm 4 ângulos retos. Aí você vai por eliminação. Tem uma que é quadrado, então essa aqui é quadrado. As outras duas não são. Por quê? A medida dos lados é diferente. No quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, eu vou procurar qual a imagem mais parecida com essa, que se enquadra nesta aqui. Eu tenho essa aqui, ó, que todos os lados têm a mesma medida, mas não se enquadra aqui nas imagens, porque nós temos duas onde os lados não têm a mesma medida. E nós temos esta aqui, que os lados têm a mesma medida, as outras duas. Então, veja, podemos afirmar que este aqui, né? Este aqui vai se enquadrar melhor ao grupo, porque além dos lados opostos serem paralelos, apesar de não ter a mesma medida, os lados opostos são paralelos, formando ângulos de 90 graus. É a característica comum nos três, ó. Lados paralelos, formando ângulo de 90 graus. É a única que é parecida. Tá vendo? Essa aqui tem lados paralelos, mas não forma ângulo de 90 graus. Então, a imagem que vai se encaixar no grupo aí vai ser esta aqui. Vamos para a próxima, então? Aqui. Parecido também com aquele? Vejam. Deixa eu descer aqui. Analise as formas a seguir. Então, nós temos aqui 2 paralelogramas e nós temos um trapézio. Já verificamos aqui que não é, né, totalmente de grupos diferentes. Então, o que tem em comum? Né? O que essas imagens podem ter em comum? A única coisa que tem em comum aqui é que todos têm o quê? 4 lados. Né? Todos têm 4 lados. São losangos? Não são. São retângulos? Apenas esse seria retângulo. São quadrados? Tem apenas um quadrado. Então, neste caso aqui, nenhuma das imagens aqui poderia se encaixar nessas afirmativas aqui. Aliás, algumas imagens se encaixam, mas a característica, gente, teria que ser comum às 3 imagens. Então, qual aqui, né, que é comum às 3? Ó, não são losangos, todos não são losangos, todos não são retângulos, e nem todos são quadrados. Então, neste caso, seria nenhuma das anteriores. Né? Nenhuma característica comum. Vamos lá. Observe aqui. Eu tenho um quadrilátero irregular, eu tenho um retângulo e eu tenho um trapézio. Então, observando, ó, todas as formas a seguir pertencem ao mesmo grupo, aí tem uma dica. Todas as formas têm 4 lados. Foi a dica dada para o exercício. Se todas têm 4 lados, foi a dica, então eu vou procurar qual a imagem, qual a figura que tem 4 lados. Eu vou começar aqui, ó, por eliminação. Essa já não tem 4 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, ó, 2, 3, 4, 5. Essa aqui tem 4. Esta aqui tem mais de 4. Então, a única imagem que se encaixa aqui neste grupo seria esta aqui. Quando você termina, veja que legal. Você pode olhar o resumo. Ó. Continue aprendendo, continue crescendo. Em 4 perguntas, acertamos 4. 120 pontos de energia acumulados. Eu espero que você tenha gostado. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Façam as atividades e enviem para os professores. Até a próxima!